Fala, irmão. Cara, mês atrás foi comemorado, celebrado o Dia dos Namorados, onde a gente pode ver presente, cartões, as pessoas se presenteando, os namorados super felizes, postando fotos. E a gente vê outra parte, né, que fica bem mais isolada, que são os solteiros. Felizmente, os solteiros hoje, eles ficam... nem eles em si, né? Mas no dia eles ficam menosprezados, eles se sentem frustrados, porque eles veem todo mundo com alguém, e alguns até, para não ficarem sozinhos, eles arranjam namoro de última hora, sabendo nem quem é quem. Mas assim, muitas pessoas veem o solteiro como algo negativo, né? Como uma pessoa incompleta, como uma pessoa infeliz. E a gente vê que na Bíblia, a Bíblia não fala, né? Não define o solteiro como assim. Assim como uma pessoa, como qualquer pessoa que, como nós, passa pelo colégio, né? Que um dia fez jardim de infância, que um dia fez ensino fundamental, que um dia fez ensino médio, fez a faculdade, assim é a vida. A vida é cheia de estações. Eclesiastes fala que há um tempo para tudo, há um tempo determinado para tudo. Então, quando a gente entende, a gente fica mais fácil da gente ver que cada estação que vivemos existe um propósito, existe uma missão, existe um chamado, né? Existe um objetivo naquele propósito, naquela estação. Então, sabendo disso, fica mais leve. E a gente não cai naquela onda, ao saber disso, que a gente não cai naquela onda de se comparar, porque a gente tende a fazer muito isso, né? Principalmente por causa das redes sociais, porque todo mundo posta, né? Sempre vai postar o lado positivo da vida, sempre vai postar bons momentos, e você talvez esteja vivendo um bom momento e acaba se comparando, e muitas vezes acaba sendo frustrado e decepcionado. Mas, cara, relaxa. Esse vídeo tem um propósito de mostrar que esse tempo que você tá vivendo, né? Que a solteirice, onde você tá vivendo hoje, ela tem um propósito. Então, veja como algo positivo, né? O apóstolo Paulo vai defender, assim como ele, todo o homem em si, ele possa vivendo de maneira solteira, porque o solteiro ele tem mais liberdade para estar se dedicando na obra do Senhor, né? Porque quando alguém tá no relacionamento, ela vive em prol da outra. Ela tem responsabilidade, ela tem seus papéis, principalmente um casado. Então ela não tem aquela liberdade de fazer o id, não tem aquela liberdade para viajar, para realmente se dedicar de maneira intensa na obra, porque ela tem alguém, ela tem uma responsabilidade. O solteiro não. O solteiro tem a liberdade, ele tem tempo, ele não tem compromisso com ninguém, ele só vai. Por isso que o apóstolo Paulo defende, né? A gente vai ver isso com Jesus. Jesus, ele era uma pessoa solteira e viveu a sua obra de maneira feliz, de maneira alegre. Ele realmente cumpriu o seu propósito, seu objetivo. Então, quebra essa imagem de que ser solteiro é uma maldição, de que ser solteiro é ruim, porque de fato não é. Solteiro é uma bênção, é uma estação ou uma vida, dependendo da vontade de Deus. Talvez você tenha vivido para ser solteiro, mas enfim, seja lá qual for a vontade de Deus para sua vida, vive de maneira alegre, desfrute disso, né? Porque assim, dependendo de ter uma pessoa ou não, você só será feliz quando você buscar a vontade de Deus, quando você realmente procurar ser completo em Deus, porque somente Ele tem esse poder. E quando a gente olha para a Bíblia, a gente vê a história do primeiro solteiro da humanidade, que foi Adão. Adão, ele poderia ter sido criado simultaneamente com a Eva, mas Deus decidiu criar primeiramente ele para que ele pudesse desfrutar do seu relacionamento com Deus. Porque a gente foi criado para isso, a gente foi criado para desfrutar do nosso relacionamento diário com Deus, a gente foi criado para ser cheio, ser satisfeito, ser saciado em Deus, porque somente Ele pode preencher um espaço, totalmente o espaço do nosso coração. Então, não procure ninguém para preencher esse espaço, não procure bem material, profissão, objetivo, nada deste mundo vai preencher esse espaço, somente Ele, porque Ele é o nosso Criador e somente Ele criou a gente com esse espaço, porque a gente foi criado para isso, adorar Ele, para ter comunhão com Ele. E Adão, além de estar se relacionando com Deus, ele realmente trabalhava. Ele realmente, cara, ele é um exemplo de solteiro, porque ele realmente desfrutou muito bem essa estação. Além de ter se relacionado com Deus, sido completo em Deus, sido pleno em Deus, porque você não vai ver Adão pedindo a Deus uma mulher, você não vai ver Adão murmurando, reclamando porque estava sozinho. Ele estava tão pleno, tão satisfeito, que ele nem mesmo sabia que ele estava sozinho. Ele estava tão cego da presença de Deus, tão convicto, né, de quem Deus era, ele estava tão cheio de Deus que ele, nem se tocou. Caraca, tô sozinho. Foi Deus que percebeu que ele estava sozinho, e foi Deus que percebeu que não era bom que ele estivesse sozinho. É incrível, absurdo, quando você se enche de Deus, cara, todas as áreas da sua vida, elas se tornam mais leves, elas fluem, porque Deus é a razão da nossa existência. Então, quando a gente tá bom em Deus, você pode ter só o básico, mas você tá feliz. Pode até faltar alguma coisinha ali, um recurso, né, ou faltar, ou você pode faltar alguém, no caso que você é solteiro, né, porque, enfim, mas você não se prende a isso, você vive a solteria de maneira feliz, de maneira saudável, e por causa disso, você consegue exercer com excelência o ministério, porque Adão ele foi criado
com o propósito de cuidar, lavar do jardim e até nomeou os animais. Então, cara, tipo, a gente nasce com um propósito. Não coloca como a razão da sua vida se relacionar com alguém, causar com alguém, ou coloque ninguém no pedestal, porque você vai se decepcionar, você vai se frustrar, mas coloca primeiramente Deus, porque ele deve estar no centro da sua vida. E segundo, entenda que você nasceu por um propósito, então exerça ele. Tipo, esse dom que você tem, cara, use para servir a Deus. Use para... Talvez você não tenha um dom ministerial, como ser um pastor, ser um missionário, mas você tem um dom profissional e Deus tem um propósito nessa profissão com você. Talvez seja um médico, foi chamado para espalhar Jesus nos hospitais, para cuidar de pessoas e levar salvação a elas, ou um engenheiro, não sei, seja lá qual seja o seu dom, tipo, use para glorificar a Deus e procure diariamente melhorar para assim você ser uma pessoa capaz, uma pessoa que realmente exerce com excelência. E terceiro, tipo, descanse, esteja em paz, tipo, só descansa quem confia, então confie em Deus. Não importa o que você esteja vivendo, se você está sozinho, se você não está encontrando ninguém, cara, de fato, pare de procurar. Porque, tipo, Adão, quando estava no meio dos animais, tipo, ele percebeu que o macaco tinha macaca, que o leão tinha leoa, que o cavalo tinha égua. Ele com certeza percebeu e ele não encontrou ninguém. Ele não encontrou nenhuma disjuntora. Mas é interessante que quando ele descansou, quando ele dormiu, quer dizer, foi aí que Deus começou a trabalhar. Foi aí que Deus criou uma auxiliadora para ele, que Deus apresentou a ele uma auxiliadora. Então descansa no momento certo e na hora certa, Deus vai estar apresentando alguém ideal para você. Apenas desfrute da sua estação hoje com excelência, com capricho, com amor e no momento certo, na hora certa, Deus vai estar apresentando. Deixa que Ele mesmo apresente. Não quer dizer que você seja passivo, né? Que você esteja paradão. Não, cara, que é isso, né? Você é uma pessoa ativa, uma pessoa em movimento, seja uma pessoa que esteja dedicando à obra do Senhor, servindo na igreja, seja uma pessoa que esteja estudando, capacitando para estar vivendo sua missão, seu chamado, seja lá qual for, né? Você é uma pessoa que cuida do seu corpo, porque o seu corpo é templo do Espírito Santo, né? Cuida da sua alma, dos seus sentimentos, se preencha com Deus, porque é só assim você vai estar feliz, você vai estar alegre e viaje, irmão, vá curtir a vida de maneira saudável, que glorifique a Deus, realmente desfrute dessa estação, porque ela é uma estação que é abençoada, né? Paulo diz que o solteiro é um dom de Deus, o solteiro é um dom de Deus. Então, o dom de Deus é um presente, então desfrute desse presente. E viva cuidando, zelando do seu jardim, o jardim que Deus te entregou, que é a sua vida. E realmente esteja focado naquilo que Ele tem para você nessa estação. Então, viva a vida de maneira sadia, glorifique a Deus e não fique parado, não. Pare de correr atrás de alguém, apenas se dedique em cuidar do seu jardim, em estar zelando da sua vida, em estar vivendo o seu chamado, seu propósito, que no momento certo, na hora certa, Deus vai estar apresentando alguém para estar complementando, auxiliando e ajudando na sua vida, na sua missão. Então, deixa Ele apresentar, que Ele vai te apresentar a pessoa ideal, tá bom? Esse vídeo agregou para você. Peço que você curta para que mais pessoas possam estar vendo essa mensagem. Eu sou Yuri Carvalho, eu sou uma pessoa que ama estudar a palavra de Deus, eu sou uma pessoa que se dedica a viver ela, porque eu creio que ela é o nosso manual de vida, porque de fato ela é o nosso manual de vida e ela nos guia para tomar melhores decisões e viver bem nossa vida aqui na Terra, tá bom? Espero que tenham gostado. Comenta o que você achou, compartilhe para alguém que você sabe que precisa e que Deus te abençoe e até o próximo vídeo. Valeu!